Muito boa noite a todos, as boas-vindas que vos desejo a Palmela. Espero que estejam a desfrutar deste agradável conselho e, antes de mais, cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente do PSD, o Dr. Pedro Passos Coelho, o Presidente da Distrital do PSD, o meu amigo Bruno Vitorino, as senhoras deputadas, a Maria Luísa Albuquerque e Mercedes Borges, os candidatos às câmaras municipais do Distrito de Setúbal, que aqui estão, os dirigentes distritais e concelhos do PSD e dos TST e da JST, e sendo esta uma sessão do PSD, não queria deixar também de cumprimentar e registar e agradecer a presença dos dirigentes e, naturalmente, da líder do CDS de Palmela, que agradecemos também a vossa presença. Minhas senhoras e meus senhores, eu, antes de mais, queria agradecer, em meu nome e da candidatura corporizada pelo CDS e pelo PSD em Palmela, Palmela Mais, da presença, em particular, do Dr. Pedro Passos Coelho nesta sessão, que não só nos honra, como é um importante estímulo para todos os que corporizam esta candidatura. Mas a presença do Dr. Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD e ex-Primeiro-Ministro de Portugal, permite-me também que faça aqui um agradecimento pessoal, em nome da candidatura e também dos cidadãos de Palmela, porque aquilo que ao longo do seu mandato difícil, como Primeiro-Ministro de Portugal, deu ao nosso Conselho e que nunca foi dado ao longo de vários outros mandatos. De facto, o governo anterior, com Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro de Portugal, contribuiu decisivamente, numa altura difícil, que todos nós recordamos, para a resolução de problemas que há décadas existiam e se arrastavam em Palmela sem qualquer fim à vista. Foi com o PSD e com o CDS no Governo de Portugal que foi possível projetar, construir, inaugurar e pagar, que é uma coisa que o Governo que nos antecedeu não fazia, uma coisa que, e o que agora lá está também não irá fazer, que foi possível construir um equipamento que há muito era importante para o Concelho de Palmela, que era o quartel da GNR de Palmela, que há muito era reclamado. Foi o Governo anterior que o fez, que o projetou e que o pagou, como disse. Foi ainda com o governo anterior, numa altura difícil, em que o dinheiro era pouco, não abundava, em que havia muitas dificuldades, em que tínhamos a Troika cá, como se lembram, que o governo anterior protocolou e lançou todas as bases necessárias para a construção de alguns equipamentos importantes neste concelho. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Centro de Saúde do Pinhal Novo Sul, da recuperação das encostas do Castelo de Palmela, e da reabilitação da Ribeira da Algueirinha, que há muitos anos precisava de reabilitação. Foi tudo obras que o governo anterior lançou e que contratualizou, de facto, de forma a se tornarem irreversíveis. E estas últimas obras só não estão terminadas ou a terminar porque o atual governo do Partido Socialista e do Partido Comunista atrasaram e travaram a fundo o investimento público de forma a que Portugal tivesse batido mínimos históricos no próprio país e na União Europeia em relação ao investimento público. E foi graças a isto, ao atual governo, com o apoio da CDU, que perdemos 2 anos e que temos a continuar à espera deste investimento e à espera de obras que eram garantidas pelo governo anterior. Tudo isto sempre com o silêncio cúmplice do PCP no governo, no Parlamento e na Câmara de Palmela. Mas a atenção que o governo anterior deu a Palmela, pela mão de Pedro Passos Coelho, não se fica pelo investimento público, mas também pela atenção que foi dada à criação de condições para que o investimento privado tivesse um novo impulso neste Concelho. E por isso foi possível, ainda no governo anterior, em 2014, importantes investimentos na Auto Europa e na Vistion, que criaram riqueza e que são potenciadores de mais riqueza para o nosso Concelho, para o nosso distrito e para o nosso país. E foi tudo isto que foi feito porque existia um governo que, não descurando o investimento público, criava condições para que a iniciativa privada pudesse investir e criar mais condições para nós, cidadãos deste Concelho. Atualmente o vivemos, não é esse o momento, pois o combate à iniciativa privada, particularmente àquela iniciativa privada que é bem-sucedida, que cria riqueza, que cria postos de trabalho, faz parte da cartilha dos partidos de extrema-esquerda, como se tem visto, aliás, no conflito laboral que os sindicatos do PCP querem para a nossa Auto Europa. E, por isso,
é aproveitando a presença que muito nos honra, como já disse, do Dr. Pedro Passos Coelho, que lhe queria agradecer o apoio que deu a Palmela e os investimentos que o seu governo canalizou para este Conselho. Eu bem sei que devia ser o Presidente da Câmara atual que devia fazer este reconhecimento. Não o faz. Gosta mais de culpar e de lhe imputar a si todos os erros ou tudo aquilo que até já são feitas atualmente quando o senhor já não está no governo. Mas é o que eu lhe costumo dizer, ele, se criticasse tanto o governo atual como criticou o anterior, que efetivamente investiu em Palmela, outro galo cantaria. Porque efetivamente, ao longo destes 41 anos de poder local, em Palmela, que tem sido sempre governado pelo Partido Comunista, que utiliza as suas câmaras como um braço armado para o combate político aos governos e para centro de emprego para os seus apaniguados, faz com que aquele mito que nós temos, que os comunistas gerem bem as autarquias, a forma como têm governado o poder autárquico no Conselho de Palmela, mais não tem contribuído para o atraso deste Conselho. E findo mais este mandato, que agora termina, e que nós desejamos e tudo faremos e tudo estamos a fazer para que seja o último, continua a mostrar-nos um PCP incapaz de resolver os problemas deste Conselho de Palmela em particular. O lixo em Palmela persiste em acumular-se nas ruas. Os jardins e os espaços públicos continuam ao abandono. As estradas cada vez mais esburacadas. Não existe plano para atrair empresas e para a consequente criação de emprego. Os nossos jovens continuam a sair do Conselho, pois não sentem por parte da autarquia um estímulo para aqui se fixarem, para aqui empreenderem e para aqui construírem o seu futuro e, no fundo, o nosso futuro. E nós, não somos nós que o dizemos. Ainda recentemente, estudos independentes, o mais recente da Bloom Consulting, publicou um ranking que é muito elucidativo do atraso a que fomos votados no Conselho de Palmela. Esse ranking, que faz um ranking para os concelhos melhores para viver, investir e visitar em Portugal, Palmela, infelizmente, mais uma vez desceu mais um lugar. Já não estava numa boa posição e em 18 municípios da área metropolitana de Lisboa passou para um vexatório 13º lugar. E se considerarmos esse ranking desagregado, verificamos que ficou em 11º lugar na variável atratividade de investimento, em 15º lugar na intenção das pessoas visitarem o Conselho e, pior ainda, no ultrajante 17º lugar naquele que tem mais condições para as pessoas aqui viverem. É isto que o Partido Comunista, ao fim de 41 anos, nos deixa como legado. Um Conselho envelhecido, sem qualquer estratégia para atrair investimento, promover a criação de emprego, acolher quem nos visita e dar melhores condições a quem aqui persiste em viver. No entanto, o nosso maior adversário da coligação Palmela Mais não são nem o PCP, nem o Partido Socialista, mas sim a abstenção. Em 2013, 62% dos eleitores não foram às urnas. Foi o terceiro concelho com o maior índice de abstenção no país. Em 2013, menos de 1/5 dos eleitores votou no PCP, que perdeu 2.000 votos face a 2009. Isso só mostra que é preciso convocarmos todos, em cada freguesia, em cada local, em cada rua, para connosco virem construir esta alternativa. Nós sentimos que as pessoas estão saturadas da gestão comunista em Palmela. Mas todos têm que estar cientes que ficar em casa não é solução e só perpetua o problema. Ficar em casa é o mesmo que votar na CDU. E, efetivamente, para mudar é preciso votar. Por isso, a coligação Palmela Mais apresenta-se a estas eleições com o objetivo renovado de ganhar as eleições e de, com isso, mudarmos definitivamente este Conselho. Temos uma estratégia integrada para o território que privilegia a qualidade de vida dos municípios acima de tudo. Defendemos isso no passado, defendemos-lo no presente e defenderemos no futuro. E para além de todas as medidas que já apresentámos, aliás, fomos o primeiro partido a apresentar um programa eleitoral e o nosso compromisso com o eleitorado, queremos impulsionar a economia local, atrair empresas, valorizar os empresários da terra que já cá estão, criar postos de trabalho, corresponder às necessidades mais prementes da nossa população. Tantas vezes simples, mas tão urgentes e tão necessários. Queremos agir junto dos nossos municípios com mais eficácia. Um serviço público melhor. Um serviço público ao serviço do Concelho e dos seus habitantes e não de outros. Queremos equipamentos municipais preservados, as ruas limpas, as estradas arranjadas, mais e melhores transportes. Mas também queremos reduzir burocracias inúteis que só nos custam tempo e dinheiro aos cidadãos. Acima de tudo, queremos construir um Concelho com futuro.
É por isso que somos candidatos à Câmara, à Assembleia Municipal, às juntas de freguesia de Palmela, do Pinhal Novo, do Poceirão, da Marateca e da Quinta do Anjo, cujos candidatos aqui presentes cumprimento, porque acreditamos que só a nossa candidatura pode corporizar a mudança que Palmela tanto precisa. Na nossa ótica, está na hora de mandar, porque, efetivamente, Palmela merece mais. Muito obrigado.